Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou a Kátia Romão, esse é o meu canal e hoje eu quero falar com vocês sobre cooktop, fogão de indução, vitrocerâmico ou fogão de piso. Vale a pena o forno embutido, elétrico ou fogão a gás? Vamos lá? Logo depois da vinheta. No nosso primeiro apartamento, a gente teve um fogão de piso, fogão branquinho da GE, de 5 bocas, que na época já era super moderno para mim, porque não se via muito fogão de 5 bocas, ainda mais um de piso. A geração elétrica eu acho que nem existe mais, eu nunca mais vi, mas eu amava aquele fogão. O forno dele era enorme, dava para mim assar até 2, 3 pratos dele de uma vez. Óbvio, né? Porque era um fogão de 5 bocas, então ele tinha o mesmo espaço de um fogão de 6 bocas. A gente foi reformar a cozinha e eu decidi colocar um cooktop para modernizar a cozinha, para otimizar espaço na cozinha também. Uma cozinha de um apartamento pequeno de 50 metros quadrados. Então, teoricamente, valeria a pena. Só que na época me veio várias dúvidas. Vale a pena trocar um fogão de piso por um cooktop? Na época eu também pensei, qual a diferença de um cooktop normal para um cooktop de vitrocerâmico, de indução? O forno. O forno vai me entregar a mesma coisa do que um forno do fogão? O elétrico, ou comprar o elétrico ou comprar o a gás? O elétrico ia gastar muito mais? Qual panela que vai de indução? Eu vou gastar mais energia? Eu preciso de uma tomada diferente? São tantas perguntas, gente, que a gente não para para pensar e às vezes toma decisão de uma hora para outra. E hoje é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero trazer para vocês tudo o que eu descobri sobre isso, quais são as minhas impressões e tirar as dúvidas de vocês também sobre isso. Espero que ajude. Vamos logo? Logo em seguida a gente vai começando a falar sobre o cooktop e os modelos. Antes de escolher o modelo, vamos verificar algumas coisas. Quantas pessoas moram na residência? Para 4 pessoas ou mais, o ideal são modelos maiores, de 5 ou 6 queimadores. Qual é o seu perfil? Você gosta de cozinhar? Você come sempre fora? Você come em casa? Você pede bastante comida? Você tem o desejo de ser um gourmet, de investir em opções diferentes de cozinhar? Hoje em dia existem queimadoras que têm a possibilidade de você fazer defumação ali na sua bancada, é o máximo. Qual é o espaço disponível na sua cozinha? Se for um espaço pequeno, o ideal é que você invista no máximo em 4 queimadores. O ideal mesmo seriam 2 queimadores. Isso também vale se você mora sozinho. Não dá para você ter, se você mora sozinho e não quer ser um gourmet da vida, não recebe muitas pessoas, não tem porquê. Você usa o forno com frequência? Você gosta de fazer vários pratos no forno? Aí você talvez tenha que investir no forno de 70 litros, 60 litros. Já não dá para ser aqueles pequenininhos, porque vai te limitar muito no que você quer cozinhar no seu dia a dia. Isso também vale. Também deixando uma observação, é importante avaliar a sua situação atual e aonde você quer estar daqui a alguns anos, meses. Às vezes você é um casal que acabaram de casar ou se foram morar juntos e realmente não tem necessidade de um cooktop muito grande, de um forno grande. Mas as coisas mudam, vocês podem ter filhos e aí vocês vão fazer uma reforma de novo na casa por causa disso, porque o cooktop demanda um espaço na ilha e etc. O mesmo vale se você mora sozinho e gosta de receber pessoas em casa para cozinhar, você recebe muitos amigos. Também não vale ter um queimador, um fogão, um cooktop apenas de 2 queimadores. Concorda comigo? Agora vamos falar especificamente do cooktop. Ele é embutido e fixado no vão da bancada. Eles podem ser tanto a gás, elétrico, ou vitrocerâmico ou indução. Basicamente são esses. O a gás é a mesma coisa de você ter um fogão de piso, você vai precisar das mesmas tubulações, ligação elétrica, até porque a maioria deles tem acendimento automático hoje em dia. Portanto, o que muda nele é mais o design, é o design que você vai ganhar. O elétrico, ele tem uma resistência no lugar do queimador para aquecer. Então você vê esse pontinho vermelho aqui, eles mostram isso até mesmo por segurança.
Os mais antigos usavam a resistência exposta, mas atualmente eles usam um chamado vitrocerâmico, que até por isso que a gente chama ele de vitrocerâmico, que parece uma placa de vidro e dependendo do alimento nem precisa usar panela, você pode colocar direto ali nessa parte redonda mesmo, que ele já vai aquecer. Ele tem um inconveniente que se uma criança vir desavisada, ou a gente mesmo, né, eu sou louca para me queimar, colocar a mão ali, você vai se queimar e às vezes é intuitivo, porque como você não está vendo o fogo, você acaba colocando a mão sem querer. É um ferro, como se fosse um ferro, gente. Agora a gente vai falar sobre o de indução. Eu confesso que esse é o meu preferido. Por quê? Ele tem um design super liso. Você vê essa foto aqui embaixo, na bancada branca. Ele deixa muito moderna a sua bancada. É fácil de limpar porque ele não tem boquinha, ele não tem acessório para você limpar. Mas ele tem o inconveniente que você precisa de panelas específicas. Então não é qualquer panela que você vai poder colocar. Para resumir, os modelos de panela são aquelas que o imã funciona. Panela de ferro, panela de inox, panelas próprias para fogão de indução. E outra coisa muito boa dele, você colocar a mão nele, ele não vai esquentar a sua mão, ele não vai queimar a sua mão. Você vai até sentir um pouquinho quente, mas ele não vai queimar a sua mão. E a rapidez, ele é um cooktop muito rápido, ele ferve uma água na metade do tempo que você ferveria no fogão a gás, por exemplo. E isso gera economia de energia. Então muitas pessoas acham que o cooktop de indução gasta mais energia. Pelo contrário, se você for ver, você vai gastar a mesma coisa que você gastaria de gás, praticamente. Eu conversei com várias pessoas e ninguém sentiu um aumento de custo na energia. O que difere é o valor dele. Ele custa 3 a 4 vezes mais do que um cooktop a gás, por exemplo. Mas é lindo, né, o design dele. Bom, agora a pergunta é, com tudo isso que eu falei, vale a pena trocar um fogão de piso por um cooktop? Vale, mas o que você vai mais ganhar nisso vai ser o design, vai ser a estética, vai ser a possibilidade de você poder colocar em determinados lugares da sua bancada. Em questão de funcionalidade, ele é igual ao fogão de piso. Eu acho que a única coisa que muda são dos de vidro para o inox. Eu acho particularmente o de vidro mais fácil de limpar. E os modelos de indução, que como eu acabei de falar, eles são mais rápidos, eles cozinham a água muito mais rápido do que os outros. Além disso, hoje você encontra cooktops de diversos modelos, formatos e cores. Tem uma marca chamada Casa Vitra, por exemplo, que ela tem até de bolinha, de xadrezinho, vermelho, amarelo, o modelo que você quiser. E aí você pode combinar com a sua decoração. Tem retangular, você tem ele oval, você tem de 2 bocas, de 1 boca, isso facilita muito no dia a dia. Coisa que com fogão você tem de 4, de 5 ou de 100 bocas, fogão de piso. Não esquecendo de dizer, gente, que existem para todos os bolsos. Hoje você encontra modelos de 4 bocas por R$260. Você encontra por 500, por 600, 1.700. Você encontra de vidro cerâmico por 3.000, 4.000 reais, ou indução também. E até mesmo o a gás comum, dependendo do formato das grelhas, as trempas deles, ali você encontra ele até por 10.000 reais. Tem um modelo da Brastemp que é o Gourmand, que se eu não me engano custa isso. Sem contar os formatos, que eu já acabei de falar para vocês. Então ele é bem versátil e vale muito a pena dar uma boa pesquisada antes, tá bom? Agora eu quero falar com vocês um pouco sobre o forno, porque também é uma parte muito importante. O forno, para mim, na verdade, foi a parte que eu mais tive dúvida. Por quê? O forno, como eu disse antes, o meu era muito grande. Então eu tinha dúvida se valia a pena. Se ia valer a pena eu trocar. Porque eu gosto de usar bastante, fazer bolo, fazer carne, e eu achava muito prático poder assar uma carne e um bolo ao mesmo tempo. Hoje eu entendo que o gosto fica um pouco parecido das duas coisas, não é muito prático, na verdade. Mas na época, sim. E até mesmo pelo tamanho também, né? Por mais que eu... Aliás, existem fornos muito grandes hoje, mas não se compara a um fogão de 6 bocas. O forno antigo que eu tinha, ele tinha 74 litros e dava para usar bem ele, dava para cozinhar, dava para colocar 2 pratos, 2 prateleiras, tranquilamente. Bom, primeira coisa que eu acho que chama mais atenção no forno elétrico para mim é o design dele, o fato de você poder embutir ele na altura dos olhos, de fazer uma torre quente, de não precisar só ficar embaixo do cooktop.
Eu já usei ele embaixo do cooktop, mas hoje eu pretendo colocar ele numa torre quente e ele fica ótimo, na altura dos olhos. Mudando isso, ele tem uma maior precisão da temperatura. Tanto o a gás como o elétrico, você consegue controlar melhor a temperatura. E a distribuição interna da temperatura dele também é melhor, principalmente o elétrico. Eu vejo os meus bolos, eles crescem muito mais no forno elétrico do que no forno a gás. Eu fiquei 8 meses morando na casa da minha sogra, ela tinha o forno a gás e tinha uma diferença muito grande quando eu assava em um e assava em outro. Portanto, ele é mais rápido também, é muito melhor. E o design deles, né? Uma grande desvantagem é o consumo de energia. Isso eu li em vários lugares e eu confesso para vocês que eu não senti diferença na conta por usar forno elétrico ou não. Hoje o forno que eu tenho aqui, inclusive, ele é elétrico, não é ainda o meu final, mas eu não vejo tanta diferença assim. Outra coisa, ele poucos são bivolt, aliás, eu pesquisei hoje e não achei nenhum que seja bivolt, desses maiores, dos fornos da quantidade de litros maiores. A maioria é 220, o que faz que você tenha que ter um disjuntor específico para ele e o custo dele, né? Hoje você compra um fogão de piso de 4 bocas por 1.200 e se você for ver o forno, só o forno é esse preço, R$1.200. E uma coisa que as pessoas não gostam muito acabou a energia, acabou o forno. Se ele for elétrico, se ele for a gás, não. Aí é a mesma vantagem que você já tem. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês referente a isso, que eu tenha ajudado de alguma forma. Se tiver alguma dúvida, põe no comentário. Se eu souber responder ou puder te ajudar de alguma forma, vai ser um prazer. Se você não é inscrito no canal e não se inscreveu durante todo o vídeo, esse é o momento. Aproveita, vai ali, se inscreve, já ativa o sininho para que toda vez que eu soltar um vídeo novo, você seja comunicado pelo YouTube. E deixa o seu curtida, seu like, sua curtida aí também. Outra coisa que eu vou falar pra vocês, me segue também no Instagram, é Casa da Mãe do Nicolas. Vou deixar escrito aqui pra vocês. Lá eu posto coisas diariamente, meus dias, fica muito mais fácil de você me acompanhar por lá com mais frequência. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau. Beijo!